Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shakaya Chakshur-militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jadikripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Gurve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamyudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 12, começar capítulo 12, nome Bhakti Yoga, serviço devocional puro, verso 1, Arjuna Uvacha. Evam satata yukta je bhaktastam paryupasate je chapi akharam abhyaktam te samkhe yoga vitamaha. Arjuna disse: segundo tuas instruções anteriores, existem devotos que são dotados com nistha, firmeza na prática devocional, e que se dedicam continuamente à adoração da tua forma Shama Sundara. Há também aqueles que adoram teu aspecto impessoal. Destes dois, quem é superior no conhecimento da yoga? Ravanuvada. Neste 12º capítulo, Shri Bhagavan confirma a superioridade de todos os tipos de devotos sobre os gyanis. E, entre os devotos, somente aqueles que possuem qualidade... Gyanis é o quê? São personalistas? Isso. E entre os devotos? Somente aqueles que possuem qualidades como a ausência de inveja são glorificados. Quando o tópico de Bhakti foi introduzido, Arjuna escutou que aqueles que estão dotados de fé e que se ocupam no bhajana a Shri Bhagavan com o coração devotado a ele são os melhores entre todos os tipos de yogis. Esta é a opinião de Shri Bhagavan, Gita 6.47. Arjuna escutou sobre a supremacia dos devotos em declarações introdutórias como estas. E concluindo esta sessão, ele faz novas perguntas desejando escutar mais sobre esta supremacia. Você vê, Krishna já tinha falado sobre a soberania de Bhakti e do Bhakta sobre todos os outros tipos de yogis e de práticas espirituais. Já tinha falado isso no Gita 6.47. Arjuna pergunta de novo, para de novo
Krishna estabeleceu essa superioridade. Você vê, sempre quando a Arjuna pergunta isso, Krishna estabelece Bhakti e o Bhakta como sendo o melhor de todos. O Gita não deixa dúvida sobre isso. Se alguém lê com atenção, ele vai ver, fica muito claro isso. Vamos lá. Você explicou que Satata Yuga. A outra coisa importante que não é qualquer tipo de Bhakti. Igual falou aqui, ó, alguém pode falar que está praticando Bhakti, mas se tiver coração com inveja, ó, igual falou, com inveja, então aí não vai ser glorificado. Isso não é glorificado como Bhakti. Então esse é o negócio. Alguém pode pensar que está praticando Bhakti, mas tem inveja, por exemplo. Então isso não é Bhakti. Então ele não vai ser melhor do que Jnana nem Yoga. Isso falou aqui, aqueles que possuem qualidades como ausência de inveja são glorificados. Esses podem ser devotos. Então isso é bom saber, porque às vezes alguém está praticando Bhakti, mas do jeito dela. De qualquer jeito, não do jeito que a escritura fala. Então ela não vai ser melhor. Vai ser melhor se alguém realmente está praticando Bhakti, Shuddha Bhakti, no sentido real da coisa. Isso é bom deixar claro também. Você explicou que Satata Yukta significa aqueles que são devotados ao trabalho a ti, aqueles que possuem os sintomas que tens mencionado anteriormente se ocupam no serviço à sua forma de Shama Sundara. Outros adoram o amorfo e imperecível Brahma, que é descrito no Brihad Aranyaka Shruti. Ó Gargi, os Brahmanas conhecem este Aksara Brahma, Brihad, Gargi, o espírito imperecível, como Ashtula, aquilo que não é grosseiro. Ashukshma, aquilo que não é sutil. Arasva, aquilo que não é pequeno, etc. Dois tipos de pessoas que conhecem a yoga. Qual é superior? Isto é, qual deles está equipado com o melhor meio para te conhecer e te alcançar? Aqui, no verso original, a palavra Yoga Vitamaha foi usada. A palavra Yoga Vitara é geralmente usada para comparar dois tipos de adoradores, enquanto a palavra Yoga Vitamaha indica o superlativo grau e é usada para decidir qual é o melhor de todos os tipos de pessoas que fazem adoração. Ao usar a palavra Vitamaha, Arjuna não apenas compara os dois, mas também deseja saber qual deles é melhor. Prakashikavriti. Dos diversos tipos de sadhana praticados para alcançar Shri Bhagavan rapidamente, a devoção pura, Shuddha Bhakti, é o mais simples, fácil e natural de se praticar. Sua influência é infalível. Neste capítulo, Shuddha Bhakti é estabelecida como sendo superior. Alguém pode perguntar aqui, ó. Bhakti é o processo mais simples, fácil e natural de se praticar. Então por que não é todo mundo que pratica Bhakti? Falou aqui antes também. É necessário o quê? Acho necessário ter os sintomas de desejo para querer agradar a Krishna. Também, mas tem uma palavra aí. É o mais simples, mais fácil, mais natural de se praticar. Mas alguém pode perguntar, então por que nem todo mundo vai nele? É o mais simples, mais fácil, natural. Por que tem muita gente vai pensar que é muito difícil? Vai para outros processos. Existe.
Porque não tem fé? Isso, exato, isso. É simplesmente fé. Para praticar Bhakti, a pessoa tem que ter fé em Bhakti. Se ela tiver pelo menos um pouco de fé em Bhakti e associar, ter boa associação, essa fé vai aumentar. E ganhando crédito através de atividades devocionais, quando isso condensar, ela é direcional aos pés de lótus de um real guru. E aí sim começar realmente no sentido real. Esse é o processo. O negócio é que nem todo mundo tem fé em Bhakti, de acordo com a fé de cada indivíduo. Isso vem de impressões na mente de outras vidas, né? Ninguém pode mudar isso. Vem de outras impressões de milhares de vidas, cada um da gente carrega com a gente coisas que a gente já fez, carrega no campo sutil. A partir disso, uns vão ter fé em karma, outros vão ter fé em jnana, outros vão ter fé fraca em bhakti, outros vão ter fé mais ou menos, outros vão ter fé firme, igual falou aqui, nista. Outros vão ter fé no começo, depois de um tempo vai largar. Outros vão ter fé durante mais tempo, depois vão largar. Outros podem ter uma fé fraca e fingir bhakti, que não vai dar resultado nenhum. Outros podem ter uma fé boa e praticar até o final da vida e progredir um pouco. Outros podem progredir mais. Isso vem de acordo com o processo individual de cada um. É fé em cada processo e o tipo de fé que vai indicar qual o caminho, né? Mas igual falou aqui, é o mais simples, o Bhakti é o mais simples, fácil e natural de se praticar. Todos os outros são muito mais difíceis, demora muito mais tempo, a chance de cair é maior, mas não é todo mundo que vai ter fé em Bhakti. Vamos lá. Até este ponto, Arjuna estava escutando as instruções de Bhagavan Shri Krishna com grande atenção. No 6º capítulo, no verso 647, Shri Krishna disse que todos os yogis, tais quais o Karma Yogi, o Jnana Yogi e o Tapa Yogi, o Bhakti Yogi é superior. No 7º capítulo, no verso 7.1, ele disse que tomar abrigo em Bhakti Yoga é melhor. No 8º capítulo, 8.10, ele descreveu a glória do poder de yoga. No 9º capítulo, 9.15, ele falou sobre Jnana Yoga. E, no final do 11º capítulo, 11.55, ele novamente descreveu a excelência de Bhakti Yoga. Tendo escutado sobre estes vários tipos de yoga, Arjuna não pôde concluir sobre qual é melhor. Adorar a forma pessoal de Yashodananda Shama Sundara Shri Krishna, ou adorar Brahma, que é desprovido de energia, amorfo e manifesto, e sem características. Qual destes dois tipos de yogis possui um conhecimento superior de yoga? Ao dizer Yoga Vitamaha, Arjuna está perguntando que é melhor de todos os yogis. Shri Bhaktivinoda Thakur interpreta Arjuna dizendo: Ó Krishna, de todas as instruções que você me deu até agora, eu compreendi que existem dois tipos de yogis. Um tipo, fixo na devoção exclusiva a ti, te adora por dedicar todas as atividades corpóreas e sociais a ti. O outro tipo de yogi realiza suas atividades corpóreas e sociais apenas de acordo com suas necessidades, por seguir os princípios de Niskama Karma Yoga, e ele se refugia em teu aspecto impessoal, imperecível e imanifesto, por praticar yoga relacionada com Brahma. Destes dois tipos de yogis, qual é superior?
Essa é a pergunta. Verso 2. Sri Bhagavan Uvacha. Maya Vesha Manojemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetaste Me Yukta Tamamataha. Sri Bhagavan disse: os yogis que, com fé transcendental, ou além da aprisionadora influência dos três modos da natureza material, e que fixam suas mentes em minha forma chama Sundara, me adoram constantemente com devoção exclusiva. Tais yogis são os melhores dentre aqueles que são versados na ciência da yoga. Essa é a minha opinião. Pavanuvada. Shri Bhagavan responde à pergunta de Arjuna no verso anterior dizendo: meus devotos são os melhores yogis. Eles estão dotados com fé que é livre da influência dos modos materiais e fixam suas mentes na minha forma Kamasundara, sempre desejosos por permanecerem unidos a mim. O Srimad Bhagavata 11, 25 e 27 também diz: a fé, que tem como foco a própria alma, está em Satya Guna, modo da bondade. Satya Guna. Satya Guna. Satya Guna. Modo da bondade. Satya Guna. Satya Guna. Modo da bondade. Satya é outra. Satya com C. Nityananda. Mesma coisa aqui. Satya Guna. Modo da bondade. A fé que tem como foco o karma, atividade ou ação. Viraja Guna. Modo da paixão. E a fé que tem como foco as atividades irreligiosas é Tama Guna. Modo da ignorância. Mas a fé, cujo objetivo e foco são o serviço a mim, é Nirguna, transcendental, livre dos modos materiais. O presente verso declara: meus devotos exclusivos são Yukta Maha, os melhores yogis. Disso, podemos concluir que, comparado aos devotos exclusivos, outros como aqueles que praticam Bhakti misturada com Karma ou Jnana, são classificados como sendo apenas Yoga Vitara, ou aqueles que conhecem a Yoga. Assim, Bhakti é superior ao Jnana, e em Bhakti, a devoção exclusiva, Ananya Bhakti, é suprema. Isso foi estabelecido aqui. Aqui é Sattva Guna. Satya é bondade. Sattva Guna, modo da bondade. Sattva Guna. Prakrashika Vritti. Bhagavan Shri Krishna estava muito satisfeito. Mais alto. Prakrashika Vritti. Prakrashika Vritti. Bhagavan Shri Krishna estava muito satisfeito de escutar a pergunta de Arjuna e disse: eu aceito apenas aqueles que me adoram constantemente, com fé transcendental e devoção imaculada, exclusiva, e que fixam suas mentes na minha forma Soma Sundara. Chama Sundara, como o melhor dentre os yogis. Na verdade, os mais elevados yogis são devotos exclusivos. Os yogis cuja bhakti é misturada com karma e jnana são um pouco inferiores a eles. Portanto, Bhakti Yoga é superior a Jnana Yoga, porque é apenas através de Bhakti que alguém pode praticar a pura e exclusiva devoção. A palavra Shraddha, mencionada no verso original, significa fé inabalável nas declarações das Escrituras, do Mestre Espiritual e de Bhagavan.
Você vê, ó, fé, igual o Gurudev explicar, significa isso. A palavra Shraddha significa fé em sânscrito. Significa fé. Não é simplesmente, eu tenho fé em Deus. Isso não é fé. Ninguém nunca viu Deus, a não ser os devotos perfeitos. Então, só falar da boca para fora não significa fé. Fé significa que, ó, fé inabalável na declaração das Escrituras. Isso é fé. Porque Deus está sendo descrito nas Escrituras. E como chegar a Ele também. Sem ter fé nisso, como que alguém vai chegar em Deus? Então, fé significa fé nas Escrituras. Mesma coisa, na palavra do mestre espiritual e Bhagavan, que está sendo descrito pelos dois, tanto pelas Escrituras quanto pelo mestre espiritual. Isso é chamado Shraddha, fé, de acordo com os Vedas. Significa fé firme, inabalável, no que está sendo dito nas Escrituras, o Gita, chamado Bhagavata, Veda, Purana, Upanishad, e nas palavras do mestre espiritual e dos Vaishnavas. Isso chama fé. Alguém com essa qualidade pode começar a praticar Bhakti Yoga. Esse é o primeiro, Shraddha. Os 8 ramos de etapas de Bhakti no progresso: Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anattamrita, Nishta, Rucha, Shakti, Bhava, Prema. Primeiro é esse, Shraddha. Fé firme nas Escrituras e no mestre espiritual. Como é dito no Shri Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 22:62. Shraddha é a fé inabalável e que apenas pela execução de Bhakti a Shri Krishna tudo pode ser obtido. Também é dito, a tendência da mente é que é direcionada apenas a Krishna e que é livre de qualquer desejo por seguir outros processos. É chamado de Shraddha. Essa é outra característica da fé, ó. Shraddha é fé. Alguém que tem realmente qualificação para praticar Bhakti é essa aqui, ó. Só pela execução de Bhakti a pessoa vai ver que a vida dela vai ser exitosa. Se ela tiver fé nisso, ela é qualificada. Simplesmente por praticar Bhakti, minha vida vai ser exitosa, eu vou ser feliz. Tudo vai ser obtido. Isso é outra qualidade ou concepção ou sintoma de fé. Alguém para praticar Bhakti. Se eu praticar Bhakti, minha vida vai ser exitosa. Então isso é qualificação para Bhakti. E se alguém pensar, não, se eu ganhar um pouco de dinheiro e ser bem exitoso no mundo material, eu vou conseguir alguma felicidade. Se eu tiver uma boa família, todo mundo me respeitando, me elogiando, e com dinheiro também, então eu posso ser um pouco feliz, pelo menos nesse mundo. Então aí vai ser desqualificação para Bhakti. Bhakti é o quê? Só por Bhakti a pessoa pode ser feliz. Isso não é tão difícil de ver, porque a gente tem exemplos aí no mundo inteiro de pessoas que tinham tudo, família boa, dinheiro muito, felicidade material muito, mas dentro nada, vazio e remédio para depressão todo dia. Então não é difícil de ver isso é a realidade. Então, isso é outro sintoma. Apenas por Bhakti a alma pode ser feliz. Isso é outra coisa da fé, que é pré-qualificação para praticar Bhakti. Também é dito. O Srimad Bhagavatam 11, 25, 27 descreve os 4 tipos de Bhakti. Fé nas Escrituras, que lida com a ciência do eu, está no modo da bondade. Fé relacionada com atividades fruitivas está no modo da paixão. Fé em atos pecaminosos está no modo da ignorância. E fé no serviço a mim está além dos modos da natureza material.
Aqui deve ser compreendido que a palavra nirguna significa transcendental e além das qualidades materiais. Isso não significa desprovido de qualidade. Portanto, um Bhakti Yogi imbuído com fé transcendental é o melhor. A intenção de Bhagavan, Shri Krishna, é dar este entendimento. Você vê, esse é o ponto inicial. Ó. Krishna não fala que tem que ser qualificado, que tem que estar com o coração puro para começar a praticar, que tem que ter as qualidades de um Bhakta, tem que ter todos os sintomas de um Brahma, nada disso. Bhakti para praticar não precisa de nada disso, só precisa dessa única coisa, fé, mais nada. Fé, igual falou aqui, fé nas escrituras, fé nos Vaishnavas e fé que só por Bhakti o objetivo da vida vai ser cumprido. Só isso que pede. Só precisa disso. Nenhuma, a pessoa pode ser pecaminosa, pode ter sido criminosa, pode ter feito uma vida inteira de crimes. Nos Vedas a gente vê isso por toda parte. A Jamila fez o quê? Apaixonou com a prostituta e roubou a ex-esposa. Roubou tudo dela, deixou ela sem nada. Vendeu para bancar a prostituta. E quando acabou, ele fez o quê? Foi roubar, crime. Então tem vários exemplos nas escrituras. Na hora da morte, ele, por um nome de Narayana que ele chamou, ele foi salvo pelos mensageiros de Narayana, os Vishnudutas. Prostituta Pingala, no Srimad Bhagavatam, história da prostituta Pingala. Vendia o próprio corpo na esquina, na rua da esquina, onde o prostíbulo ficava. Também foi liberado. Jagai Madai. Mas por quê? Porque numa parte da vida eles adquiriram fé firme. Só por essa qualidade. Por isso que Bhakti muitas vezes, alguém pode ver, essa pessoa é muito boa. Se ela não tiver Bhakti, aquela bondade vai levar ela para o inferno, mais nada. Porque algum pecado ela vai cometer. Ela pode ser a mais bondosa. Alguma coisa ela vai cometer de pecado. Por aquele pecado ela vai ter que sofrer. Sem a misericórdia de Cristo, quem vai tirar aquele pecado? Mas se alguém, até criminoso, igual a gente vê, Jagai Madai, Pingal, Ajamila, Jajati, Maharaj, chamado Bhagavatam, vários e vários outros. Aí tiveram fé embaixo. O que aconteceu com eles? Não só liberado, mas Vaikunta, planeta onde Krishna mora. Então essa é a única qualidade. Não importa o que a pessoa faz ou fez, se ela tiver fé em Bhakti, igual falou aqui, fé firme nas escrituras, nos Vaishnavas, em Bhagavan, e saber que só através de Bhakti o objetivo da vida vai ser cumprido, então tudo vai vir com a prática, com o passar do tempo. Todas as boas qualidades vão vir. O coração dela vai ser purificado. A mente vai ficar livre de todos os outros desejos superficiais. A inteligência vai ficar pura. Cada vez mais ela vai ficar fixa no serviço a Cristo. Até vida após vida ela se tornar totalmente e ganhar o corpo espiritual dela. Chegar até naquele nível de prêmio. Essa é a única qualificação que pede, mais nada. É a única coisa, fé firme. Se alguém tiver isso, o processo fica, igual falou, mais fácil, mais simples e o mais rápido de alcançar o objetivo. Pergunta aí. Aí nesse verso Krishna falou
Os yogis com fé transcendental, Shraddhaya Parayopetas, aqueles que me adoram com fé, o Passate, ou seja, aqueles meus devotos que me adoram com fé, esse é o melhor. A Arjuna perguntou qual que era o melhor, Krishna falou, aquele que me adora com fé firme, esse é o melhor. A minha forma se chama Sunda. Fé transcendental. Três e 4. Aí aqui nesse, Arjuna perguntou, nesse ele falou o melhor, que é o Bhakta. Aí depois ele vai descrever o outro, que é o... fica depois do Bhakta. Jetwakaram anirdesham avyaktam paryupasate sarvatragam achintyam cha kutastham achalam dhruvam sanyamyendriya gramam savatra samabudhaya te prapnuvanti mam eva sarvabhuta hiterataha. Mas aqueles que adoram minha Brahma Swarup, indescritível, imanifesta, onipenetrante, inconcebível, imutável, eterna e indiferenciada, através do controle dos sentidos, visão equânime em todas as situações e dedicação ao bem-estar de todos os seres, também me alcançam. Bailei. Ninguém pode ler mais? Ô Prabhu, eu tô voltando pra casa, eu não consigo fazer a leitura hoje não. Avadovada. Aqueles que adoram meu aspecto impessoal são inferiores aos meus devotos. Visando estabelecer este princípio, Shri Bhagavan fala estes dois versos, começando com Yetu. Aksharam significa que Brahma não pode ser descrito em palavras porque é imanifesto, amorfo, todo penetrante e eterno. Isso não está sujeito à transformação, mas existe uniformemente a todo instante. E isso não pode ser compreendido através da lógica. A frase Man Eva significa eles alcançam apenas a mim. Em outras palavras, não há diferença entre o imperecível Brahma e eu. Prakashikavrit. Shri Bhagavan diz: aqueles que, com meus sentidos controlados e visão equânime, ocupam-se em atividades para o bem-estar de todas as entidades vivas e adoram minha forma indiferenciada, imperecível, indescritível e imanifesta, finalmente me alcançarão apenas depois de realizar um conturbado sadhana. No Gita 14:27, explica-se que Krishna é a fundação e refúgio do Nirvishesha Tattva. Portanto, os adoradores do Nirvishesha Brahma indiretamente também se refugiam em Krishna. Shri Krishna é o refúgio de todas as realidades adoráveis, e ele próprio é o supremo objeto adorável. Os outros adoráveis tátuas, tais quais Shri Ramachandra, Shri Narayana, Shri Nishinradeva e Nirvishesha Brahma, todos dependem de Krishna para suas próprias existências. Os adoradores que se refugiaram em outras adoráveis verdades dependentes também estão certamente sob o abrigo de Krishna. Todas as realidades adoráveis são dependentes de Krishna Tattva,
tendo ele como suas origens. Ainda assim, dentre as realidades adoráveis aqui mencionadas, as primeiras três são um em tátua, mas desde a perspectiva de raça existem graduações. Similarmente, há também graduações dentre os adoradores que se refugiaram nessas realidades subordinadas. O Brahma é a refulgência dos membros de Krishna, uma manifestação incompleta do aspecto de conhecimento de Krishna. Sid Amsa. Tidamsa. Portanto, aqueles que alcançam o Nirvishesha Brahma, liberação impessoal, estão indiretamente se refugiando apenas em Shri Krishna. Porém, eles não experimentam a bem-aventurança do serviço amoroso a ele. Por esta razão, mesmo que Shri Krishna ofereça aos bhaktas diversas classes de mukti, Seu áudio tá meio ruim aí, eu acho. Todo mundo tá escutando bem? Ou falhou aí? Falhou um pouco. falhou? Vê o fone aí dentro. Tá normal. Porém, vamos lá de novo. Porém, eles não experimentam a bem-aventurança do serviço amoroso a ele. Por esta razão, mesmo que Shri Krishna ofereça aos bhaktas diversas classes de mukti, liberação, como por exemplo, Sayudhya Mukti, eles não as aceitam. Isto é declarado no Srimad Bhagavatam 3.29.13. Sem o serviço a mim, meus devotos não aceitam as formas de liberação conhecidas como Salokya, viver no mesmo, ter opulência similar à do Senhor, Samípia, estar sempre perto do Senhor, e Sarupya, ter uma forma similar à do Senhor. Então, o que dizer de imergir nele a liberação impessoal, até mesmo se isso lhes é oferecido? Alguns pensam que adorar a realidade imanifesta é superior à adoração à forma de Shama Sundara Shri Krishna, que é composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Contudo, Bhagavan Shri Krishna está explicando pessoalmente muito claramente sobre a superioridade dos seus devotos exclusivos, sobre aqueles que adoram o amorfo Nirvishesha Brahma. Além disso, algumas pessoas pensam: como pode a adoração a Brahma ser inferior, uma vez que isso é bem difícil e alcançado após longo período de tempo? Eles pensam que os dois tipos de Brahma, Eles pensam que dos dois tipos que de dos Brahma, dois tipos de Brahma, um com qualidades e o outro sem qualidades, o sem qualidades é o tato superior. qual que é o com qualidade? Dois tipos de Brahma, um com qualidade e sem qualidade. Qual que é o com qualidade? É o que é, quando se refere a Krishna, do Brahma? Também é. Com qualidade, qualquer forma de Krishna ou Vishnu. Forma pessoal, tem qualidade, forma, passatempo. Sem qualidade, o que É o é? Brahma pessoal. Isso. O outro sem qualidade. Sem qualidades, É o tato superior e original. eles pensam isso. Tem gente que pensa isso. Eles pensam que as pessoas comuns são incapazes de executar a adoração ao aspecto impessoal, porque seu caminho é cheio de dificuldades, enquanto que a adoração ao aspecto pessoal de Deus é facilmente executado e qualquer um pode praticar.
É necessário compreender que estas concepções são completamente errôneas. Apenas Krishna é o original Tattva. Brahma Tattva é dependente dele e é simplesmente a refulgência dos seus membros corpóreos. No Gita 15:18, o próprio Shri Krishna declarou que, como a própria Suprema Personalidade, ele é superior ao Akshara, o falível, e Kutashta, o infalível. Shri Baladeva Vidyabhusana e outros comentaristas do Gita explicam a entidade imperecível como sendo a alma individual. Shri Ramanujacharya também explicou isso como significado, a alma individual, mas usa a expressão Sri Ramanujacharya também explicou isso como significando. a alma individual, mas usa a expressão Pratyatma, literalmente, cada alma. A pessoa suprema, para Brahma, foi claramente descrita como sendo diferente da entidade imperecível, Akshara Swarupa, e do infalível, o Tashta. Sobre isso referimos ao Gita 15, 16 a 17. A pessoa imutável é chamada de infalível, e existe outra personalidade transcendental. Além disso, os adoradores do Brahma, o Espírito Infinito, também consideram apenas a entidade viva como sendo Brahma. A entidade viva não é outra senão Brahma. Eles dizem que quando a ignorância da diva é removida, o Brahma Gyani se torna Brahma. Isso é o que eles falam, que a diva, ela é Brahma, mas Maya cobriu isso dela, a ignorância cobriu a diva. Ela não consegue realizar. E depois que essa ignorância é removida, então o Gyana se torna Brahma, que ele realmente é. Eles falam isso. Não é dito? Não é dito em qualquer escritura que a diva, mesmo que alcance o estágio de Brahma, alcança a natureza de Parabrahma, o Espírito Supremo. Apenas Shri Krishna é Parabrahma. Isto foi estabelecido em várias declarações no Shruti e Smriti. No Vedanta também é dito que a entidade viva jamais alcança o estágio de Parabrahma. Deve-se sempre ter em mente que os atributos de Bhagavan, descritos nas Escrituras, com suas qualidades, forma e completa singularidade, são transcendentais e completamente conscientes. Portanto, Shri Bhagavan é simultaneamente com características transcendentais, saguna e sem características materiais, nirguna. Saguna e nirguna não são tátuas separados, mas sim dois aspectos do mesmo tátua. Esse comentário aí é bom vocês lerem de novo aí, ó. Esse aqui bem explicou bem esse ponto aqui, detalhado. Quem tiver interesse em compreender, é bom ler, reler várias vezes esse aqui. Pergunta aí? Verso 5. Kleshodhikatarastesam avyakta shakta chetasam avyakta hi gatir dukham dehavadbhir avapyate. Aqueles cujas mentes estão apegadas ao meu aspecto impessoal experimentam grandes dificuldades, porque
Para aqueles que identificam o corpo como sendo o eu, é muito penoso desenvolver estabilidade em algo que não é manifesto. Bhavanuvada. Pera Como aí, deixa eu então ver. os... Deixa eu ver aqui. O Bhakti não precisa ter as qualidades de equanimidade, querer o bem-estar de todos. É, igual foi dito, no começo a única coisa é fé. Não precisa de ter nenhuma outra qualidade a não ser fé em Bhakti. Ele pode ter até mau caráter. Que falar de pensar nos outros, até nem nele mesmo ele vai pensar, conseguir fazer bem nem para ele mesmo, que falar dos outros. Então, é só fé que precisa, não precisa ter nada, nenhuma outra qualidade. Se tiver fé firme em Bhakti, entender que só através de Bhakti ele vai ser feliz nesse mundo e no próximo, que nada pode dar felicidade para ele, nenhuma coisa material, nem mesmo liberação impessoal, isso também deve ser descartado, entra também nisso. Fé só em Bhakti vai cumprir o objetivo da vida. E fé nas escrituras, nos Vaishnavas, se ele tiver isso, essa simples, mas poderosa coisa, então não precisa de mais nada. Tudo vai vir depois com o tempo. Então essa é a única qualificação. Ele pode ser um criminoso, igual o Jagai Madai. Pode ser uma prostituta, igual o Pingala. Várias outras. Pode ser luxurioso, igual o Jajati, que trocou a velhice pela juventude do filho para poder desfrutar com a mulher por vários milhares de anos. Pode ser o que for. Se tiver fé nisso, nessas coisas, então tudo vai vir. Mas se alguém tiver todas as boas qualidades e não tiver fé nisso, então tudo aquilo, igual o Gurudev falava, vai levar a pessoa para o inferno. Não vai adiantar nada. Ela vai junto com as boas qualidades para o inferno. Não é só isso, não deve ter dúvida. O Gita acabou de falar aqui. O Gita é quem está falando, o próprio Krishna. Então entra nisso, fé nas escrituras. Então não resta dúvida quanto a isso. Bhavanuvada. Como então os Gyanis são inferiores? Shri Bhagavan fala o presente verso, começando com Esho de Taras Pessan, para responder à pergunta de Arjuna. Aqueles que desejam experimentar o Brahma em manifesto devem se submeter a dificuldades extremas para alcançá-lo. É difícil para a Jiva tentar perceber algo que não possui existência e manifesta. Os sentidos são capazes de obter conhecimento apenas daquilo que possui atributos relacionados com os respectivos sentidos, como, por exemplo, o som. Eles não podem, então, obter conhecimento daquilo que está desprovido de qualidades ou atributos. É essencial para aqueles que desejam Nirvishesha Gyana, o conhecimento sobre o aspecto impessoal do Absoluto, controlar os sentidos, mas tal feito é mais difícil do que controlar a corrente de um rio. Sanat Kumara disse a Prithu Maharaj no Srimad Bhagavatam 4, 22, 39. Os Bhaktas podem facilmente desatar o nó do coração, que é formado por desejos fruitivos, recordando com devoção a refulgência dos dedos dos pés de Bhagavan, os quais se assemelham às pétalas de um lótus. Mas os yogis que carecem de Bhakti não são capazes de cortar os nós do coração, como fazem os devotos, mesmo que estejam livres de qualquer inclinação por desfrute mundano e controlem seus sentidos. Portanto, abandonando todo separado esforço para controlar os sentidos, e se ocupe na adoração. Não.
Portanto, abandona todo separado esforço para controlar os sentidos e se ocupe na adoração a Shri Vasudeva. Aqueles que praticam yoga e outros processos, desejando cruzar o oceano da existência material, o qual está infestado pelos crocodilos na forma dos sentidos, têm que enfrentar dificuldades extremas se não se refugiam em Bhagavan, é comparado a uma embarcação. Assim sendo, ó rei, deves também aceitar os pés de lótus do mais adorável Bhagavan como uma embarcação para cruzar este oceano insuperável que é cheio de obstáculos. Mesmo que este destino, Nirvishesha Brahma, a concepção impessoal do Espírito Absoluto, seja alcançado depois de grande dificuldade, na realidade, isso acontece apenas com a ajuda de Bhakti. Sem Bhakti por Bhagavan, o adorador do Brahma não apenas deve experimentar misérias, mas também falhas em alcançar o Brahma. Mas também falha em alcançar Brahma. Como o Senhor Brahma diz, o único ganho de uma pessoa que pila a vazia casca de um grão de arroz é a dificuldade que encontra em pilar isso. Srimad Bhagavatam 10, 14, 4. Prakrishika Vritti. Os adoradores do Nirvishesha Brahma enfrentam misérias, tanto na etapa de prática quanto na de perfeição, pois nenhum método de prática pode outorgar a perfeição sem a existência de Bhakti. Assistência de Bhakti. Aquele que adora o Nirvishesha Brahma se esforça para adquirir Brahma Gyana. Apoiando-se em Bhakti com um processo secundário. Em troca, Bhakti Devi o recompensa com o resultado secundário. Brahma Gyana. Com o resultado secundário. Brahma Gyana, e logo desaparece. Tais pessoas ficam impedidas de saborear o supremamente benéfico nome, forma, qualidades e passatempos de Shri Krishna. Elas se submergem eternamente em um oceano de grande miséria, na forma de Mukti. É um processo autodestrutivo. Por essa razão, o Srimad Bhagavatam declara 10, 14, 4. Quer ler um pouco aí, Lincoln? Prabhu, eu tô chegando em casa, não consigo não. Tá bom. Meu querido Senhor, adoração a Ti é o melhor caminho para ter a experiência do eu. Aquele que abandona este caminho para se dedicar ao cultivo de conhecimento especulativo, simplesmente encontrará um caminho problemático e não alcançará sua meta desejada. Justo como alguém que amassa uma casca de trigo vazia, não consegue grão. Assim, também, alguém que simplesmente especula não pode alcançar a autorrealização. Seu único ganho é o problema. Nem mesmo aqueles que tentam cultivar conhecimento especulativo encontrará alguma coisa. O único ganho é o problema. Que falar de outros, tão absortos apenas em desfrutar dos sentidos. Tanto a etapa de sadhana como a de sadhya são descritas como sendo problemáticas para o Nirvishesha Gyana. Ao contrário, Bhakti é super prazerosa e auspiciosa em ambas as etapas. O Srimad Bhagavatam declara 4, 22, 39. Os devotos de Bhagavan, que estão perpetuamente ocupados no serviço aos dedos dos pés de lótus de Shri Bhagavan, podem desatar facilmente o nó dos desejos pelos frutos de seus deveres prescritos. Este feito não pode ser executado por aqueles que não são devotados a ele, como os Gyanis e os Yogis. Apesar de se esforçarem constantemente para deter as ondas do desfrute sensual, aconselha-te. Este feito
Este feito não pode ser executado por aqueles que não são devotados a ele, como os gyanis e os yogis, apesar de se esforçarem constantemente para deter as ondas dos desfrutes sensuais. Aconselho-te, então, que te dediques ao Brajna, a Shri Krishna, o filho de Vasudeva. Bhajna é adoração e serviço a Shri Krishna, filho de Vasudeva. Esse é o conselho. Também no Srimad Bhagavatam aqui vários versos relacionados com esse 5 do Gita. Vários versos que o Gurudeva está falando aqui, está citando aqui do Srimad Bhagavatam. Fala sobre isso. Depois a gente continua. Página 621. E até mesmo o Nivishesha Gyanis o caminho é problemático. Que falar de outros. Bhakti é prazerosa e auspiciosa tanto na fase de prática. A pessoa realmente tem fé e Bhakti. Mesmo com toda a dificuldade, ela vai sentir lá no fundo do coração um prazer e auspiciosidade mesmo na fase de prática. E assim vai passando as etapas. É prazeroso e auspicioso desde o começo, prática de Bhakti. E fácil e simples, se a pessoa tem aquela qualidade. Já o caminho de Nivishesha Gyana é o contrário disso. Muito problemático, muito difícil. E, igual falou, o único ganho vai ser o problema. O que falar então daqueles que pensam no desfrute material, que é a grande maioria hoje da população. Então é pior ainda do que esses gyanis. Então, se alguém tem fé nisso, Bhakti, processo igual falou aqui, é fácil, simples, prazeroso, auspicioso. Gradualmente a pessoa fica livre de todos os problemas da mente. Começa a controlar os sentidos. Paz interior vem, purificação da mente, intelecto, ego. Se torna humilde, tolerante. Mais seva, atitude de serviço, cada vez dia que passa. E assim ela progride dia após dia, até chegar a uma vida que ela se torna perfeita. E naquele estágio ela pode ver Deus face a face e ir morar com Ele. Então começa tudo nisso, fé firme, Shraddha. Uma coisa aí antes de cantar. Então vamos. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Tassam Chenani Namo Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti
Krishna Bhaktivedanta Narayana Chinami Nama Vishnu-padaya Viradhikaya Viratmane Krishna Bhaktivedanta Narayana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Nahika Giridhar Shri Radha Vinod Vihar Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Stuta Shri Bhakti Vedanta Narayana Swami Maharaj Ki Jai. Om
Krishna Pada Srishnad Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shri Rupa Guru Vahaga Ki Jai Sada Goswami Jai. Panchatatatmak Shri Gaur Hari Jai. Navadvip Dham Shri Bhagavan Shri Krishna Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Bhagavad Gita Ki Jai Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Jai. Jai Shri Shri Radha Govinda Dev Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Todos nós devotos reunidos Ki Jai Hari Nam Sankirtana Ki Jai Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo! Boa noite. Gratidão, Prabhu.